Rapaz, não é que já ia rolar uma treta totalmente desnecessária no mundo do metal? Pessoal, profissionalismo e profissionalismo. Ainda bem que acabou muito bem a treta que estava rolando entre Rafael Bittencourt e Edu Falaschi, hoje vocalista do Alma. Eu vou tentar explicar rapidamente o cenário desse pequeno embate. O Edu Falaschi está saindo em turnê, cantando algumas das suas composições no Angra. Ele queria celebrar o Angra Years. O nome da turnê seria Edu Falaschi e seus anos no Angra. E ele já tinha feito a promoção desses shows, já tinha feito material publicitário, spot, já tinha divulgado nas suas redes sociais e estava convocando as cidades por onde o show passaria para que o pessoal pudesse abraçar e cantar junto com ele, poder celebrar os momentos que ele viveu com sua antiga banda, a banda que consolidou a sua carreira. E em vários momentos o Edu já disse que é super grato ao Angra, não apenas por tudo que ele fez pela carreira do Edu, mas pela amizade que ficou com os integrantes. Até aí tudo bem? Tudo jóia? Tamo junto? Tamo junto. A questão foi o seguinte: há cerca de uma semana ou menos do que isso, o Edu Falaschi recebeu uma carta extrajudicial, ou seja, que não tinha ainda um peso muito maior do que deveria ter, impedindo-o de utilizar o nome do Angra, batizando essa turnê, ou mesmo usando algumas canções nas quais ele não participara da parte da composição. E aí o próprio Edu fez um vídeo muito legal, muito correto, muito, sabe, na dele, um vídeo na qual ele não aparenta estar chateado na medida em que ele deveria estar chateado. Ele fez um vídeo da Itália onde estavam ocorrendo alguns shows e ele vira e fala o seguinte: olha gente, eu queria fazer aqui um comunicado, eu acabei de receber um comunicado extrajudicial e eu estou mudando o nome da turnê. E aí ele mudou o nome da turnê para uma turnê que faz alusão ao Rebirth e ao Temple of Shadows. E aí ele explicou que foi obrigado a mudar o nome para evitar trelelê, e mesmo assim ele reiterou o agradecimento ao Angra por todos os tempos de carreira, etc, etc. A grande questão é que o Rafael fez uma postagem logo assim, horas depois ou minutos depois que o Edu havia feito o seu pronunciamento lá da Itália, dizendo que ele ia fazer um pronunciamento assim bombástico por conta daquilo que o Edu havia dito no vídeo dele. E aí já se criou um clima tipo, pô, os caras não se dão mesmo, e aí já me veio um monte de coisa na cabeça. Por que o metal não consegue se consolidar? O metal, a cena metal nacional, não consegue se consolidar dentro do seu próprio país, uma vez que os integrantes, que os personagens desse cenário não conseguem viver pacificamente, apesar de já terem tido um convívio profissional e, quem sabe, de amizade juntos, né? Bem, o resultado disso, para não fazer um sensacionalismo em cima de algo que já foi resolvido, é que o Rafael fez um vídeo, disse o tanto que respeitava e o quanto admirava e o quanto gostava do Edu Falaschi, e depois o Edu Falaschi fez um vídeo dizendo as mesmas coisas. O Rafael fez um convite para ele para tocar no Anime Friends, e aí o Edu aceitou. Enfim, ficou tudo resolvido, ficou tudo na paz. Por que eu tô fazendo um vídeo então se tá tudo resolvido, se tá tudo na paz? É que não precisava disso, sabe? Não precisava chegar nesse momento. Como que duas pessoas talentosíssimas, inteligentes, sabedoras do seu espaço dentro da cena musical, resolvem os seus problemas via vídeo em rede social? Não bastava uma mensagem de áudio um pouquinho grande no WhatsApp, no Telegram, onde fosse? Precisava
esperava que aquilo se tornasse uma coisa, sabe, com ar catastrófico. Não, e eu vou dizer aqui, não que o Edu, essa é a minha impressão, não que o Edu tenha levado as coisas para esse lado. Eu percebi uma serenidade muito grande. Mas o Rafael, a primeira nota de comunicação, sabe? A primeira notinha que ele deu foi assim: isso é um absurdo, como é que pode, etc, etc. Sabe? E aí as pessoas perguntam por que certas bandas chegam em determinados lugares e outras bandas não. Eu vou dizer aqui, o Pierrot vai tentar dar o seu parecer. Eu também sou músico, já tive banda, eu já tive alguns sonhos, já tive alguns projetos, etc. Não basta que o Pierrot, ou qualquer músico, ou qualquer banda, tenha muito talento. É sempre para esse lado que a gente leva as coisas. Pô, eu não sei como uma banda Y não consegue estourar no mundo. E essa banda merda aqui conseguiu um espaço assim, assim, assado. Não sei como que a banda Y consegue uma repercussão maior do seu trabalho, enquanto tem tantos músicos talentosos que não conseguem um espaço no mercado fonográfico, não conseguem abordagem junto aos fãs que gostam de um determinado estilo. Isso que eu estou falando aqui pode valer para qualquer coisa dentro do mercado musical. A grande diferença que vai fazer com que outras bandas conseguem chegar dentro de um âmbito, ou melhor, o que vai fazer grande diferença para uma banda chegar em um determinado local no mercado, dela sair do espectro de banda para se tornar uma super banda, é o profissionalismo. É a maneira como encara a banda, como olha para a banda como um negócio. A banda não é só formada pela quantidade de notas que você faz em velocidade, pela quantidade de seguidores que você tem nas redes sociais, ou o quanto carismático o vocalista é. Uma banda é feita de planejamento, de profissionalismo, de um olhar frio para determinadas questões. Então, às vezes eu olho para essas coisas, para esses pequenos capítulos que acontecem no metal nacional, e eu vejo que às vezes falta um pouquinho de profissionalismo. E olha que eu não estou falando de neófitos nessa história, estou falando de gente que já está aí há pelo menos 20 anos nessa história. 20 anos galgando espaço não só aqui no Brasil, como no mundo todo. A gente está falando do Angra. O Angra é uma banda que já excursionou o mundo inteiro, é uma banda conhecida, como eu sempre digo aqui no vlog do Diego Pierrot, uma banda formada por profissionais exemplares, uma banda que jogou pro mundo um cara que foi tocar no Megadeth. Essa sim, uma banda hiper profissional, que trata das coisas com um nível muito alto. Então, para mim, é imperdoável que Edu Falaschi, talentosíssimo, um dos melhores vocalistas que a gente tem aqui no Brasil, e Rafael Bittencourt, que a gente não precisa comentar o talento desse guitarrista, desse compositor, né? Tá trabalhando agora no seu projeto, resolverem as coisas dessa forma. Antes de terminar esse vídeo, eu queria só fazer um pormenor em relação à decisão do Edu Falaschi tocar repertório do Angra, celebrando o tempo deles na banda paulista. O Almar acabou de lançar um CD novo. Quando eu digo acabou de lançar, é que faz menos de um ano que o Almar botou um álbum aí para todo mundo escutar, para as pessoas discutirem, para falarem da qualidade, para dizer das letras, o que achou, o que tem achado desse novo produto do metal nacional. É um metal nosso, um metal brasileiro, cantado em inglês sim, porque o metal é quase como a ópera precisa ser cantada em italiano, o metal tem que ser cantado em inglês. Isso é uma convenção a qual eu concordo muito. O cara acabou de lançar um LP chamado Ivo, E.V.O. Tá aí o disco fresquinho na cabeça do público, ou deveria estar fresquinho aí na cabeça do público. Pô, cara, menos de um ano depois o cara vai fazer uma turnê para celebrar uma banda que ele não tá mais. E causar, mesmo que tenha sido um peidinho, mesmo que tenha sido pequeno, esse pequeno entreveiro, esse desgaste. Por que se envolver com o trabalho de uma banda da qual ele não faz mais parte, se ele está aí no terceiro trabalho inédito do Alma, que é uma banda
puta legal, uma banda maneira pra caramba, uma banda que tá dizendo uma coisa nova pro seu público, sabe? Que tem uma super formação e que tem tudo para ser também um grande expoente, se já não é, um grande expoente do cenário do rock no mundo todo. Por que que o cara tá parando um tempo, seja qual for ele, seja em que cidades ele for visitar, para se dedicar a tocar um repertório de uma banda que ele não faz mais parte? Sabe por que isso me incomoda? Porque o Edu Falaschi não é o pontiano, sabe? Ele não tá lambendo feridas, ele não é o Blaze Bayley, sabe? Ele pode ser consumido por outras gerações ainda, por velhas, por novas. Ele é um artista que tem frescor. Ele não necessita de estar voltando pro passado para celebrar nada. Tudo bem, uma vez ou outra os caras se juntam, sabe? O próprio Rafael estava falando de um projeto de chamar ex-vocalistas, ex-integrantes, passou muita gente boa pelo Angra para fazer uma festa e tal. Isso é um momento, sabe? Ali, um espaço legal pra caramba, maneiro pra cantar, mas o cara tem uma carreira e tem um potencial. Ele não precisa usar como recurso passado para mostrar a sua arte, sabe? A crítica que eu faço ao Edu Falaschi, mais a ele do que ao Rafael, nesse caso, é o fato de estar se utilizando do repertório que ele ajudou a compor, ok, mas de uma banda que ele não tá mais, quando existe um trabalho que precisa ainda ser divulgado. O metal no Brasil perde para um monte de estilo, sabe? Eu não vou entrar aqui nos méritos de melhor, pior, vocês sabem do que eu estou falando, mas o metal perde na hora de divulgar, na hora de mostrar, de formar seus shows, de montar festivais, de divulgar em rádio, divulgar em TV. O metal sempre sai perdendo. Aí sabe o que o cara faz? O cara já tem um trabalho novo? Não, o cara não vai divulgar o Ivo, o cara vai falar das músicas que ele um dia cantou no Angra. Esse tipo de coisa, com toda a admiração que eu tenho pelo Edu, com todo o respeito que eu tenho pela carreira do cara, é que eu não consigo entender. Ou você, se tem um tempo, se tu tem um gapzinho no teu calendário para faz música, ou apresenta um projeto eletrônico inovador, mas faz música, mas não se volta pro passado não. Tu tem um trabalho recente para poder divulgar. E aí sabe o que acontece? Você vai, cria expectativas com relação ao relacionamento, também não quer entrar nesse mérito. Afinal de contas, o empresário do Angra é o mesmo empresário do Edu, ele mesmo disse isso, e acaba acontecendo isso, sabe? Mais uma treta, assim, graças a Deus que nada foi adiante, que tudo se resolveu. Eu entendo que de uma maneira amadora, muito estranha para mim. Eu acho que muitas pessoas pensam nisso, foi um jeito estranho de resolver essa questão via Facebook, via vídeo, enfim. Mas que bom que a gente não tem mais uma nova novela, mais uma treta dentro do cenário nacional, dentro do metal, que já tem suas brigas que parecem ser eternas. Muito obrigado por ter chegado até aqui, é o vlog do Diário do Perro. A gente tem um vídeo por semana, a gente vai fazer algumas mudanças. Eu tô pensando em fazer 2 vídeos por semana. O primeiro vídeo sempre falando de música, sempre falando de rock, sempre falando de metal. E o segundo vídeo da semana para falar sobre um assunto que bomba, sobre alguma coisa que me interessa. Eu tenho muita vontade de dizer algumas coisas sobre outros assuntos e poder dizê-los para vocês. Pode ser que eu tenha menos visibilidade e que minha abordagem não alcance você aí que está do outro lado, mas para mim é importante hoje dizer o que eu estou pensando a respeito de um monte de coisas. Eu havia dito que eu ia falar sobre cultura pop, para falar sobre cinema, para falar sobre série, para falar de música pop, mas a gente já está inaugurando um novo projeto lá no meu site de cultura pop chamado Pipoca TV. Então eu não vou misturar as estações. Quando for falar de cinema, falar de série, eu já vou me juntar ao meu sócio lá no Pipoca TV e a gente vai ter um canal dedicado para falar disso. Quando o assunto for rock, quando o assunto for metal, quando a gente tiver truzão para falar de rock, a gente vai usar o vlog do Diário do Perro. Muito obrigado mais uma vez por ter chegado até aqui. Eu gostaria que, se você gostou desse vídeo, que você dê um curtir. É muito importante que você dê um curtir, porque ajuda a divulgar. Se você não gostou, não tem problema, pode dar dislike. Aqui não tem censura nenhuma. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar um grande beijo pro meu pai, pra minha mãe e, lógico, também pra você. Tchau.